Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Revisão de Mercado, quadro aqui do canal em que a gente faz uma análise macroeconômica para criar os melhores cenários para os nossos investimentos. No vídeo de hoje, a gente vai tentar responder o seguinte questionamento: será que a gente está à beira de uma recessão mundial ou já estamos numa recessão mundial e ninguém está percebendo? E para poder te responder isso com mais afinco, a gente vai analisar dados oficiais do próprio governo dos Estados Unidos e da Europa para poder a gente discernir e formar uma hipótese melhor. Então, se você está com medo de tudo que está acontecendo no mercado, esse é um vídeo que você não pode se dar o luxo de não assistir. Se você está chegando no canal agora, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos aqui da página da InvestSpace. E no vídeo de hoje, a gente vai te explicar o que é uma recessão econômica e tentar prever se a gente vai estar entrando em uma recessão econômica ou já estando em uma recessão econômica agora no momento. Então, para começar, vamos te explicar o que é uma recessão econômica. E a recessão econômica é quando o chefe do Banco Central percebe que a economia daquele país ou conjunto de países está por um período de estagflação, ou seja, ele está estagnado, não consegue crescer e ao mesmo tempo tem uma alta inflação que tira o poder de compra do povo. Quando isso acontece, ele decreta um estado de recessão econômica. Como a gente não tem bola de cristal e a gente também não é chefe de Banco Central, a gente não pode dizer nesse sentido se teremos ou não uma recessão econômica. Mas, em economia, a gente tem um termo chamado de recessão técnica, que é quando um país ou conjunto de países vem com PIB negativo por 2 trimestres consecutivos. Quando isso acontece, quando ele não tem um crescimento por 2 trimestres consecutivos, a gente diz que aquele país ou conjunto de países está passando por uma recessão técnica. E é nesse sentido que a gente vai analisar esse vídeo. Como os Estados Unidos e a Europa já tiveram PIB negativo no primeiro trimestre de 2022, se agora em julho, quando lançarem o próximo dado do PIB, vier negativo em ambos os locais, a gente vai estar numa recessão técnica em ambas as situações. Sendo assim, a gente vai nesse vídeo aqui analisar dados econômicos para entender se existe uma chance alta, baixa ou até mesmo nenhuma chance do PIB vir negativo no próximo trimestre, que vai ser lançado agora em julho. Sendo assim, vamos para os dados econômicos. Para a gente poder tentar prever se o PIB vai vir positivo ou negativo agora no segundo trimestre, primeiro a gente tem que tentar entender como o PIB é calculado. E o PIB é um somatório, como vocês podem ver aí na tela, de alguns fatores. O primeiro, que é o C, é o gasto que você tem como consumidor em bens e serviços. O I é um investimento feito pelas empresas, novas aquisições, novas pesquisas, expansão, enfim, é um investimento feito pelas empresas. Já o G é quando o governo paga por bens e serviços, quando ele está pagando, botando dinheiro na economia. E por último, tem uma subtração aí, que é exportações menos importações, que é para saber se o país está deficitário ou superavitário. Quando ele exporta mais do que ele importa, ele está gerando bem, logo ele está expandindo. Quando ele tem que importar mais do que ele exporta, significa que ele está contraindo, porque ele tem que adquirir mais riquezas para poder gerar menos dinheiro com aquela riqueza que foi adquirida. Então, vamos começar então analisando dados econômicos aqui dessa forma. E a primeira coisa que a gente vai analisar é justamente o C, que é o gasto de pessoas. E alguns fatores que alteram isso, o primeiro deles é justamente o gasto de payroll. O payroll lá dos Estados Unidos, ele é basicamente a taxa de emprego. E como vocês podem ver aqui na tela, a quantidade de pessoas empregadas no mercado aumentou. Ou seja, o desemprego diminuiu, tem mais pessoas com dinheiro na mão, mais bens vão ficar circulando pela economia lá dos Estados Unidos. E isso também se repete na Europa, que também teve uma redução da sua taxa de desemprego. Agora, uma coisa é ter mais pessoas com dinheiro na mão, que obviamente vai circular mais o dinheiro. Mas uma coisa que impacta também diretamente nisso é a inflação. Porque se a inflação está aumentando, aquele dinheiro não vai conseguir comprar os mesmos bens e, portanto, as pessoas, mesmo tendo mais pessoas com dinheiro, vão conseguir comprar menos coisas com aquele dinheiro. E como vocês podem ver, nos Estados Unidos, que saiu o dado oficial hoje, a inflação subiu para 9,1% nos últimos 12 meses, enquanto lá na Europa está em 8,6%. Isso mostra
que aquele aumento de taxa de emprego ali que está tendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa pode não ser tão impactante quanto a questão do aumento da inflação. Tem mais dinheiro na economia, mais dinheiro circulando, mais pessoas empregadas, mas elas não conseguem comprar as mesmas coisas e, portanto, o dinheiro circula menos. Esse foi o C. A gente acabou de analisar o C e viu que provavelmente a gente vai ter uma coisa meio que neutra. Mais dinheiro circulando na economia, mas não teremos um poder de compra tão bom assim e, portanto, o dinheiro não vai circular tanto. Vamos para a próxima parte do PIB, que é o I, investimento por empresas. E como vocês podem ver, um fator que altera muito a parte de investimento de empresa é uma coisa chamada PPI, que é basicamente a inflação para o produtor. Lá nos Estados Unidos, essa inflação chega a 10,8% agora nos últimos 12 meses, enquanto na Europa chega ali na casa dos 36,3%. Esse aumento do preço para o produtor faz com que ele tenha que gastar mais dinheiro para poder produzir os mesmos bens. E, portanto, ele tem menos dinheiro para investir na economia, para investir em novas aquisições, em novas coisas. E isso faz com que o investimento, aquela letrinha I ali, seja provavelmente menor no último trimestre em relação ao trimestre anterior, já que houve um aumento aí do preço para o produtor. Adentrando agora na parte do G, né, que é o government, o governo, quanto eles podem investir na economia, a gente pode ver aqui que a dívida bruta sobre o PIB dos Estados Unidos chega na casa ali de quase 102%, enquanto na Europa chega ali na casa de quase 131%. Isso com o aumento da taxa de juros que está acontecendo no mercado. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa estão aumentando a sua taxa de juros, faz com que mais dinheiro tenha que ser retirado do PIB para poder pagar a dívida do país, o que significa que eles não podem investir tanto na economia. E ao mesmo tempo, investir mais na economia, injetar mais dinheiro na economia significaria aumentar a inflação, o que já é um problema muito grande e que já está saindo fora do controle lá de ambos os locais. E, portanto, a gente pode entender que o governo vai gastar menos dinheiro, vai injetar menos dinheiro na economia, ou injetou nesse último trimestre menos dinheiro na economia do que no trimestre passado. Um último fator que a gente tem que analisar aqui é o déficit da exportação pela importação. E como vocês podem ver, os Estados Unidos têm um déficit de 85,5 bilhões, enquanto a Europa está na casa dos 43,6 bilhões de euros. Isso faz com que ambas as regiões também estejam deficitárias na última parte do PIB. E com isso, a gente pode concluir que a gente não tem um valor exato, não sabe dizer exatamente quanto vai ser o PIB, mas existe uma alta probabilidade dele vir negativo. Isso, inclusive, é justificável pelo próprio cenário que está acontecendo também no mercado. Vejam que o Ray Dalio, que é um famoso investidor e fundador do fundo da Bridgewater, que basicamente tem um fundo para all weather, que basicamente funciona em qualquer tipo de cenário, ele está apostando ainda mais numa queda da economia europeia. Não só isso, como vocês podem ver, o principal país da Europa está passando por crise energética e, portanto, não vai poder produzir tanto e, portanto, deve também já adentrar naquela parte de ter um PIB negativo, ou aumentar a probabilidade de ter um PIB negativo. Inclusive, o próprio mercado já está precificando uma possível recessão. O preço das commodities acabaram de despencar nessas últimas 2-3 semanas, justamente porque houve um aumento da probabilidade de ter uma recessão. Diversos bancos europeus e americanos já falam numa probabilidade de quase 50% de chance de entrarmos numa recessão. Então, gente, eu vou ficando por aqui. O que eu tinha para trazer para vocês era justamente isso, que a gente já está provavelmente passando por uma recessão técnica, apesar de não ter saído dado oficial. Agradeço a quem ficou até o final do vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo.